Let's open up our Bibles to 1 Corinthians chapter 3. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. Before I read the text, Antes de ler o texto, I'd like to say what an honor it eu is gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. an honor for me to be with so many men that É uma honra também estar com tantos homens que eu sempre honrei, admirei. Dr. MacArthur, Dr. Lawson, Rory Balcon, Joe Big, Salvador Gomes, meu pastor Anthony Metania, and to be here with you. estar aqui com vocês é uma honra para mim, atravessar os corredores toda vez que eu posso escapar dos seguranças. É uma honra atravessar essas salas e apenas ter o privilégio de conhecer vocês e ouvir tantos testemunhos que eu ouvi nos últimos dias. E eu aprecio a gentileza, mas eu sempre... Eu quero que você se lembre de algo. Por favor. Eu sei que vocês sabem disso. Mas não há grandes homens de Deus. Existem apenas minúsculos homenzinhos lamentáveis e fracos perante um Deus misericordioso e grande. Nunca se esqueça que há apenas um herói nesta história que não vai decepcionar. O restante de nós, apenas precisa ser salvo. Apenas precisa ser salvo. Às vezes, eu não sei pregar, acho que pode ser maravilhoso. E às vezes, você é capaz de deixar o fardo de lado, conversar com os amigos, rir. Depois você vem naquele momento em que você sabe que deve estar diante do povo de Deus. E uma mensagem se torna um oráculo, se torna um fardo. E você sente que vai explodir por dentro. Se você não falar, é como um fogo que queima os seus ossos às vezes. Parece que qualquer coisa pode destruir, como um carro. Vocês sabem, deve ser dito que... Tem sido dito que nós estamos vivendo em tempos muito estranhos, difíceis. Quando aqueles que no passado pareciam estar alicerçados como pedras, rapidamente se corroeram na areia, com a mesma linguagem perigosa. Qual é a única cura para manter tenazmente as Escrituras? Eu sei que vocês todos dizem sim, amém, amém, mas por favor não faça isso, porque eu preferiria que vocês se sentassem aí humildemente e dizessem: Senhor, onde não estou vendo as Escrituras corretamente? Como estou vangloriando-me da sola escritura, apenas para ser cego, um cego que de várias maneiras que eu estou andando na carne, para disfarçar que eu estou andando na carne. Isso não é hora de bater no peito porque adotamos alguma doutrina que mal entendemos. É hora de ouvir. Eu não estou aqui para informá-los, quanto mais para implorar. For the last 2 decades, there's been something Nas últimas 2 décadas, houve algo nas Américas que pelo menos alguns de nós chegou a pensar que aconteceria uma reforma. Tantas pessoas vindo, trazendo verdades, e agora, em um instante, parece que muito disso é transformado em vapor. Por quê? Porque a reforma não é a respeito de uma doutrina da soteriologia. the Reformation is about the doctrine of sola scriptura. A reforma é a respeito da doutrina da sola escritura. É sobre estudar as Escrituras e procurar se submeter ou submeter todos os aspectos da nossa vida às Escrituras. Nossa soteriologia
nossa eclesiologia, nossa doutrina da santificação, nossa doutrina do lar, nossa doutrina dos negócios, tudo colocado em submissão ao absoluto senhorio de Jesus Cristo. Isso só é possível quando um povo tem conhecimento da sua palavra e teme Ele. E teme Ele. Tenha medo da carne. E saiba que muito rápido vocês podem ser enganados. Eu escolhi esta passagem porque era um fardo para o meu coração, porque mesmo que seja uma conferência a respeito de adoração, nós precisamos entender especificamente essa doutrina. Você também precisa entender algo. Culto não bíblico. É um tipo de adoração que Deus não aceita. É apenas um sintoma de um problema bem maior. E se nós não lidarmos com esse problema, todos os ajustes que nós fizermos de adoração não vão valer nada, não vão ajudar em nada. Devemos voltar aos fundamentos da fé. E todos esses fundamentos estão na doutrina da reforma. Sola Escritura. Se você me disser que acredita que as Escrituras são inerrantes, que não há erro, que elas são infalíveis, incapazes de cometer erro, que elas são inspiradas, que elas saem da boca de Deus, eu vou gritar que isso não me impressiona. Ainda falta uma coisa. Are the scriptures sufficient? As Escrituras são suficientes. Elas são suficientes porque se não acreditarmos nisso, todo o resto será apenas retórica vazia. E a tarefa do cristão, a tarefa do ministro é reconhecer que pode haver tantas áreas da nossa vida em que pensamos que somos bíblicos e não somos, e estamos cientes disso. Isso deve conduzir o ministro para as Escrituras, constantemente chorando. Eu sou homem? Acreditamos que o maior ministério deste planeta é o ministério de um ancião. Isso tudo por causa de uma responsabilidade que foi dada a você. Isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar a respeito da fixação de adoração. Nós devemos começar do começo. Deixe-me dar uma ilustração. Eu fui criado em uma fazenda em Illinois e meu pai era um homem brilhante. E às vezes nós íamos construir celeiros de feno, celeiros para as vacas, celeiros de cavalos. E nós saíamos pelo campo, um campo vazio. E no primeiro dia ele tinha com ele um caderno, uma calculadora. Ele tinha com ele algumas cordas, estacas. E o meu pai, às vezes, ele me fazia correr pelo campo por horas e mais horas, fazendo essas estacas, colocando elas, mudando linhas, movendo linhas de giz. E às vezes era um dia após um dia, após outro dia, e eu costumava ficar um pouco perturbado com ele. Eu dizia para ele: o senhor sabe que horas que nós vamos realmente, de fato, começar a fazer alguma coisa? Nós estamos aqui por 2 dias e tudo que fizemos foi medir. E ele sempre dizia: filho, se lá no fundo não está certo, o topo também não estará certo. Se a fundação não está correta, pagaremos por isso no final. Mas quando chegarmos ao fim, não pagaremos se formos capazes de corrigir isso que eu tenho tentado fazer desde o início, certificando-me que estamos começando desde o começo. Agora, vamos olhar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o
próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar. Pai, por favor, mais do que palavras, para que haja uma obra do Espírito Santo, uma manifestação do seu poder, o seu poder de clarear, iluminar, para convencer, mostrar, incentivar. Senhor, traga essas palavras em um punhal ou em um pano que irá curar, de acordo com as necessidades de cada um. Mas não nos deixe estéreis hoje, Senhor. Não nos deixe aqui, Senhor, com uma retórica vazia que não irá mudar ninguém. Nos ajude, ó Deus. Faça do seu jeito, que os homens saibam que foram ajudados em nome de Jesus. Amém. Pois somos cooperadores de Deus. Eu estou falando agora com os ministros de Cristo, anciãos, pastores, professores, evangelistas, principalmente pastores, anciãos, cooperadores de Deus. Ok, bem, nós somos as pessoas mais privilegiadas do planeta. Nós não merecemos. Nós merecemos julgamento e morte e fomos adotados pelo sangue do próprio Filho de Deus. Como que isso pode ser? E nos foi dado um ministério acima do mais alto arcanjo. De fato, a oposição tem inveja. E eles desejam ver o depósito que nos foi dado, o Evangelho de Jesus Cristo. Não há ninguém neste planeta mais privilegiado do que nós. Ninguém é privilegiado. Você foi convencido de que você deve se convencer disso, e eu não posso fazer isso acontecer nesta noite. Isso acontecer em oração, isso acontece quando você busca Deus nas Escrituras. Pouco a pouco você começa a entender o que isso é o que foi dado para mim. Privilégio. Além da palavra privilégio, não há nenhuma outra linguagem. Um privilégio. E que responsabilidade. Irmãos, todos nós devemos e estaremos um dia diante do trono do julgamento de Cristo. Eu tenho que admitir que eu tenho que deixar algumas coisas por causa do ministério que me foi dado, para buscar a presença de Deus através do sangue do meu Senhor. Eu sou amado e totalmente aceito no amado. Aquelas coisas que afirmo e, no entanto, não posso negar que, como ministro de Cristo, eu estarei diante de Cristo. E meu ministério será acenado, meu ministério será aguardado. Now here's a question. Agora, aqui está uma pergunta que é suficiente para essas coisas. Como que você pode ter esse privilégio? Como que você pode ter certeza de que está realizando as suas responsabilidades da maneira que Cristo exige? Há apenas uma maneira, irmãos: conhecendo as Escrituras e submetendo-se às Escrituras. Um dos maiores problemas quando alguém vai ao seminário é que eles conseguem algum conhecimento geral e é aí que eles param. O conhecimento geral vai fazer você muito pouco bom. Você precisa de conhecimentos específicos para estar diante do julgamento de coisas específicas. Você precisa saber tudo a respeito da responsabilidade que te foi atribuída. Você precisa conhecer o julgamento, você precisa conhecer a lista completa do que é exigido de um homem de Deus, o que é necessário.
Se o amor por Cristo não levar a conhecer Ele, deixe o medo de Cristo levar você a conhecê-lo. Porque você estará diante dele naquele grande dia, assim como eu e você estaremos lá para dar contas sem desculpa. Eu acho que o meu coração iria falhar. Quanto mais eu compreender a realidade do que está acontecendo comigo em poucos anos, eu acho que eu perderia toda a esperança, exceto os presentes que me foram dados para realizar as tarefas que me foram dadas. Ele não me deixou com uma palavra incerta, Ele me deu a palavra do Deus Todo-Poderoso. Toda linha é fiel para que eu possa andar com sabedoria. Ele me deu o Espírito de Deus que habita em mim. E na nova aliança é uma abundância de Espírito, de vida e poder para o ministério. Ele me deu oração. Ele me deu oração. Um nome conhecido nos céus. Eu posso levantar minha voz e gritar em nome de Cristo para ser ouvido do Pai, e todo o coro de anjos deve cessar. Tudo que eu preciso para não ter medo a respeito do dia que está chegando e que me foi dado, mas é somente quando eu me apego a essas coisas tenazmente, as Escrituras, oração e poder do Espírito Santo. Pegue todas essas suas estratégias e abandone os seus truques. Você está vivendo errado. Apenas 3 coisas serão suficientes se forem armas que Ele me deu. E essas são a palavra de Deus, a oração intercessora e o Espírito do Deus vivo habitando dentro do pregador. Então nós vimos o privilégio, vimos a responsabilidade, vimos a nossa insuficiência, mas vimos a segurança suficiente. Mas agora olhe para nós. O que mais nós vemos? Versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. E então ele diz, a igreja, você é a lavoura de Deus, você é o edifício de Deus. Quero que você note algo. Estes são genitivos, descrição dos genitivos de posse. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos coproprietários de Deus. E é isso que você precisa entender, pastor. Acima de tudo, mantenha o seu temor em um nível adequado. Você é um mordomo. Um mordomo você é. Nada menos e nada mais. Mas você é um mordomo. E é uma exigência para um mordomo. Apenas uma coisa: obedeça aos decretos de quem te entregou. E não invente, mas se submeta. Ele diz aqui que a igreja é a lavoura de Deus. Como ousamos lançar uma outra semente em sua lavoura? Como nós ousamos semear uma semente que Ele não ordenou? Você tem medo do quê? Você deveria ter medo de ficar diante do povo de Deus sem ter estudado o suficiente, sabendo que você terá que preencher os espaços em branco com toda a sua personalidade, sabendo que você tem que preencher os espaços em branco com provérbios inusitados que apenas saem da sua própria cabeça. Tenha muito cuidado. É a lavoura de Deus, e como mordomo é dado a você apenas um tipo de semente, a semente dele inspirou a inerrância de sementes infalíveis. Você se lembra da parábola do trigo e do joio, quando os servos do dono da terra vieram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso.
Cada vez que você vem até o púlpito com algo diferente da palavra de Deus, você se junta às fileiras do inimigo para poluir o campo de Deus com uma semente estranha. Uma das coisas que nós fazemos frequentemente, se não todas as terças-feiras, em nossas reuniões, uma das nossas maiores petições, mais consistentes, é que o Senhor aumente o nosso temor por Ele. Aumente o nosso temor por Ele. É uma coisa terrível, uma coisa maravilhosa ser um ministro de Cristo. Agora, não somos apenas lavoura de Deus, mas edifício de Deus. Eu diria isso. Como podemos ousar construir o templo de Deus com materiais estranhos ao plano de Deus? Você não leu o Antigo Testamento? Você não conhece Uzá, que estendeu a mão e morreu? Você não conhece o bom rei que se precipitou e entrou onde os anjos temem pisar e o Senhor o feriu com lepra? Você não sabe nada a respeito desse Deus que nós servimos e proclamamos? Ele não mudou. Ele não muda. Ele não mudará. Veja Moisés. Hebreus 8:5 diz que Moisés foi avisado por Deus. Foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Você conhece muito bem, você leu o texto antigo, que se Moisés tivesse desviado alguma coisa, Deus teria trazido julgamento temeroso sobre ele e as pessoas. O que é mais importante para Deus? O padrão, a sombra, o jeito? É o cumprimento. Não estamos lidando com paus, pedras e tecidos agora. Estamos lidando com o corpo de Cristo. Como você se atreve a usar qualquer material que não esteja prescrito pela palavra do Deus vivo? Quanta arrogância! Quanta tolice! Agora, vamos dar um passo ainda mais adiante, embora não seja mencionado aqui, é mencionado em todo o Novo Testamento. Nós falamos a respeito da lavoura de Deus e do edifício de Deus. Agora nós vamos falar a respeito da sua noiva. Quando eu fui um missionário no Peru, foi durante a guerra. A minha esposa sempre queria ir comigo se eu fosse para as montanhas da selva. Não importava quão profundo ou quão alto fosse, ela queria estar lá. E eu a levava a alguns lugares, mas às vezes eu tinha que adentrar em zonas de perigo, onde poderia me deparar com militares renegados e conscientes. Os próprios militares nos empurravam, nos puxavam para fora do ônibus, eles empurravam você, gritavam com você, ameaçavam você. Eu não levava minha esposa lá de jeito nenhum. Por quê? Se eles me agarrassem, me jogassem contra um caminhão, me ameaçassem, gritassem comigo, me insultassem, me segurassem pelo colarinho, não teria problema algum. Mas se eles encostassem um dedo na minha esposa, não. Aí não. Aí não. Se eu tivesse que ser mau, eu amo a minha esposa com uma tenacidade que eu seria capaz de enfrentar 1000 homens. Então, esse é o amor de Cristo por sua igreja. E por acaso, se esse mordomo tão estúpido e tolo fizesse algo que o rei não decretou que fizéssemos com a noiva de Cristo, sendo tão irreverente. Deixe-me fazer uma ilustração que eu já fiz diversas vezes. É chocante, mas é necessário. Imagine um rei que ama a sua noiva. Ele ama a sua noiva. Ele veste ela toda com vestidos brancos, puros, finos, que a deixa linda. E essa beleza faz parte, vem da sua simplicidade, da sua pureza. Mas o rei vai para uma longa viagem, assim ele chama você, o mordomo, e ele diz para você, tome conta da minha noiva. A minha noiva. E o rei estabelece decretos claramente escritos, exatamente de como você deve cuidar da noiva dele e o que você não deve fazer com a noiva dele. Ele te informa todos os detalhes
e todos os detalhes, mas depois ele vai embora, ele viaja. Ele demora nessa viagem e as pessoas no reino ali começam a ficar entediadas porque o rei ele começa a demorar a voltar e nada muda na vida deles. Então eles estão ficando cansados daquela noiva do rei porque ela não muda. E você é um mordomo, você é bastante sagaz, astuto. E você agora decide que o rei precisa de alguma ajuda. Então você tira aquelas roupas finas, brancas da noiva e você toma ela, pinta o cabelo dela, pinta o rosto, você a veste como se ela fosse uma prostituta. E você põe ela para desfilar na frente de todos esses homens carnais lá do reino, com a esperança deles voltarem de volta à lealdade com o rei. Pesado, sim. Mas é exatamente o que uma multidão de pastores evangélicos estão fazendo hoje em dia. Quando o rei voltar, o que ele fará com aquele garçom? Ele vai matar aquele mordomo lentamente. O que o rei fará quando voltar e olhar para você e olhar que você decidiu dar uma renovada na noiva dele, que você decidiu mudar o culto, que você achou que era melhor modernizar tudo, que você precisava entreter as pessoas, que você precisava atrair os perdidos, levantando a bainha da saia da igreja. Então saiba disso. Naquele dia, no dia do Senhor, será menos hostil para o ateu do que será para você. Você deveria ter medo. Mesmo que sejamos obedientes, ainda devemos ouvir o que esse louco neste púlpito está dizendo, porque todos nós gritamos à medida que crescemos, começamos a ver que não somos tão bíblicos quanto pensávamos que éramos. Para quem muito é dado, muito será necessário. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será requerido. Agora vamos ver o versículo 10. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Veja o versículo 10. Como você pode explicar o ministério do apóstolo Paulo? A graça de Deus. A graça de Deus. E a sabedoria que foi dada a ele. A palavra de Deus. O ministério do apóstolo Paulo não tem explicação natural nenhuma. Nenhuma. Eu quero dizer, nós podemos voltar para o capítulo 2 e olhar os versículos 3 e 5. E ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olhe para o apóstolo Paulo e você vê a abundância de frutos no seu ministério. Havia apenas essas explicações. A graça do Todo-Poderoso Deus, a sabedoria, a palavra do Deus Todo-Poderoso e o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Mas é assim que sempre foi assim. Deixe-me ler um texto para você. Êxodo 31. Veja, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Olhe para isso. Olhe para isso. Ele não procurou por um homem. Ele fez um homem. Ele fez um homem por intermédio da sua graça, e ele encheu aquele homem com sua sabedoria, e encheu aquele homem com seu espírito. Às vezes ouço historiadores falarem particularmente a respeito de João Calvino, Charles Spurgeon,
E me parece que eles ficam procurando para lá e para cá, a fim de encontrar uma razão para o ministério desses homens. E geralmente eles param em algum intelecto em comum e na memória fotográfica. Eles tinham isso? Absolutamente. Eles explicam as obras e escritos de Calvino e os sermões de Spurgeon. Eles nem sequer começam a explicar. João Calvino, autor das Institutas de João Calvino, um dos melhores comentários escritos para homens e estudiosos comuns. João Calvino, que em Genebra começou o maior, eu não creio que tenha havido um movimento missionário maior desde os dias dos apóstolos do que o que surgiu em Genebra. Eu estava lá no Rio de Janeiro, onde os católicos enganaram os missionários dele e os jogaram de um penhasco. Ele enviou missionários ao redor de todo o mundo. Como ele foi capaz de fazer todas essas coisas? Não pode ser explicado em termos humanos. Dons humanos, talentos humanos. É a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Eu tenho 65 volumes, grandes volumes de Charles Spurgeon. Ao longo de todos os anos de leitura de Spurgeon, eu ainda não encontrei nenhum sermão que não fosse ouro puro. Tenho que dizer isso ainda. Bem, eu sempre falo isso a cada sermão. Eu poderia estudar e preparar um sermão durante 25 anos e ainda assim eu não poderia ser capaz de igualar um dos sermões dele. Agora, como você explica isso? O Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Você tem alguma ideia de quanta esperança isso dá a homens comuns como eu? Sem um grande intelecto, sem ser refinado, sem ser ortodoxo, em minha pregação, sem conhecer o estilo, sem fazer nada de errado. E mesmo assim, eu sei o seguinte: se eu tirar as armaduras de Saul, se eu for para o campo de batalha apenas com as pedras lisas do Evangelho, eu posso enfrentar qualquer gigante e destruí-lo. As nações podem ser conquistadas por camponeses. Quando eles confiam apenas na sabedoria de Deus e quando eles estão cheios do Espírito de Deus, eles não precisam de mais nada. 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 O problema não é que você é muito pequeno. Meu nome é pequeno. O problema é que você não sabe o quão pobre você é. Por isso você não passa a maior parte do tempo chorando. Me faça algo diferente do que eu sou. Para ti. Para ti. Quando eu era jovem, um velho pregador perguntou qual é a diferença entre os grandes pregadores da antiguidade e muitos dos pregadores de hoje em dia. Há muitos bons pregadores hoje em dia. A resposta dele me surpreendeu. Ele disse que os homens de antigamente andavam com Deus e viviam no poder de Deus. E que os homens de hoje em dia são de fato muito, muito inteligentes. Agora, a visão mais equilibrada é ter as duas coisas. Ter um intelecto poderoso, maravilhoso pela capacidade de pregar e combinar palavras. Sim, maravilhoso. Mas o poder de Deus depende de Deus, a sabedoria de Deus. Eu conheço os homens, quando os vejo usar seu poderoso intelecto apenas para gerar a palavra de Deus, aí eu vejo poder. Eu não estou aqui dizendo que você deveria procurar ser um ignorante, ou que você não deveria aprender a pregar. Faça isso, mas não é o suficiente. Tudo em nossas vidas, tudo em nossos ministérios,
tem que ser sobrenatural, se quisermos conhecê-lo ou não. Agora, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele divide o ministério da igreja. Eu nem vou chegar onde eu queria ir, mas ele divide o ministério da igreja estabelecendo um fundamento e depois edificando sobre tal fundamento. Um fundamento. Pastores, me escutem agora. Me escutem agora. Quando eu viajava particularmente para a Inglaterra, Escócia e País de Gales, quando eu estava com alguns dos anciãos presbiterianos aqui na América e alguns dos velhos membros reformados de anos atrás, falando a respeito do que Deus estava fazendo nos Estados Unidos, e eles foram muito gentis comigo, mas eu notava sempre uma sobrancelha levantada, uma reserva. Por uma reserva, uma preservação. E agora eu entendo que reserva é essa. Eles viram calvinismo intelectual e não só a escritura. Se tem um lugar que isso é mais manifestado, acredito que seja no ministério pastoral. Nós não precisamos apenas de soteriologia de João Calvino, nós precisamos da arte de pastorear. Agora, deixe-me dizer algo. Eu sou um pequeno pregador itinerante que é soprado pelo vento. Eu frequento uma igreja em que a minha vida, o meu ministério e a minha família não tem menos de 4 anciões que me conduzem, que me guiam, um homem que me guia, para me vigiar e cuidar da minha alma. Um dia eu vou morrer e meu nome vai morrer comigo. É a consequência de ser um itinerante. Mas para ser um pastor, não há um chamado maior do que esse. Mas você deve escolher o seu pastor de acordo com as Escrituras. Agora, ele fala a respeito da construção de um fundamento. Como ele constrói esse fundamento? É didaticamente e oralmente. Ok, didaticamente, ele constrói esse fundamento pregando a palavra da cruz. Veja o capítulo 1. Dê uma olhada no capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja o capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como estabelecemos esse fundamento? Ensinando ativamente, ensinando. E eu não vou ter tempo para entrar nisso, mas ensinando principalmente sobre os atributos de Deus. A depravação do homem e o trabalho redentor da pessoa de Jesus Cristo. Esses são os nossos temas principais. Eu me lembro de anos e anos atrás, pregando com um dos meus heróis da fé, Carl Bay, da Zâmbia, e eu fiquei espantado como um homem jovem que estava diante de um grupo romeno de pregadores, e ele disse: eu estou tão cansado dessas estratégias de crescimento da igreja e de todas essas bestialidades absurdas inventadas por crianças. Quando o apóstolo Paulo quis plantar uma igreja, ele pegou uma cartolina grande, e nessa grande cartolina ele escreveu a coisa mais ofensiva para o povo daquele tempo: eu prego Cristo crucificado. E ele saiu para o meio da rua e assim ele plantou uma igreja. You know what? Alguns de vocês sabem que isso pode acertar vocês de cabeça para baixo. E se acertar, ótimo. Eu vou para sites na web, até sites de reformados, e você sabe o que eu encontro na página principal? Pessoas bonitas e sorridentes com cerca de 30 anos. Sabe o que mais eu encontro? Eu vejo todo tipo de coisa, tipo uma comunidade tolerante e amorosa. Venha se juntar a nós, a algo para os seus filhos. Em algum lugar escondido na parte inferior desse site está. Nós às vezes falamos de Jesus. Uma das coisas que eu mais amo na igreja, onde a minha vida
está quando o pastor se coloca de pé e informa a todos periodicamente: se você veio aqui para outra coisa que não seja Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos, esta não é a igreja para você. Porque é isso que nós somos. Todos os dias, todas as noites, 24 horas, 7 dias da semana, por 365 dias no ano, Jesus Cristo crucificado, por causa dos nossos pecados, ressuscitado dentre os mortos, sentado à destra de Deus Pai, em glória e poder, com um braço poderoso para salvá-lo. Faça-o taticamente. Taticamente, você ensina, você prega. Se você olhar com muito cuidado o livro de Atos, o que você verá? Você vai ver o reino avançando com o avanço da palavra. Sempre é pelo avanço da palavra. O avanço da palavra. Da pregação da palavra. Da pregação da palavra. Mas agora, acabou, parou. Porque se você acha que é apenas didático, você está enganado. O ministério pastoral não é menos do que a pregação expositiva, mas é mais do que a pregação expositiva. É pastorear. É trabalhar com lágrimas. É trabalhar com orações. Trabalhar com aconselhamento na igreja, na rua, no lar. É estar trabalhando para fazer com que tudo fique bem com a alma de todos na sua congregação, que todos na sua congregação sejam verdadeiramente convertidos. Eu passo em algumas igrejas e eu vou até a biblioteca pastoral e vejo João Calvino em todos os lugares. E quando eu vejo como eles lidam superficialmente com as almas dos homens, eu percebo que eles não entenderam nada a respeito de Calvino, a respeito dos puritanos e de ninguém mais. Você é esse homem? Ouça o apóstolo Paulo em Gálatas 4,19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. A história de um antigo pregador: era 3 horas da manhã e sua esposa acorda no frio da noite e o encontra debaixo de um arbusto no jardim. E ela diz ao ancião: o que você está fazendo? O Senhor me despertou porque a alma da minha congregação não está bem. Todo mundo conhece você. Todo mundo conhece você. Que maravilha é quando meu filho vem até mim e me diz: pai, eu acredito que me converti. Maravilhoso, conte-me sobre isso e depois diga a eles que vão aos anciãos. Pode levar dias, pode levar semanas, pode levar meses, que eles tratarão. Não com um rigor que vá além do que as Escrituras exigem, não. Cuidar, nutrir uma alma até que Cristo seja formado neles, e este trabalho do pastor. E se fizermos esse trabalho inicial, a adoração não será tão difícil. Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você não tem ideia do trabalho, das dores de parto que o apóstolo Paulo fala aqui? This is the work of a pastor. Este é o trabalho de um pastor. A arte de um pastor. E quando as igrejas se tornam realmente grandes, você sabe o que acontece? Os anciãos se tornam líderes, governantes, e todos os cuidados com as almas são fornecidos por pessoas que inclusive os próprios anciãos não diriam que são anciãos pastores qualificados. Isso está errado. Cada membro da igreja, suas almas devem ser cuidadas por um ancião pastor qualificado. Eu não sou contra igrejas grandes, mas eu quero dizer algo: se você vai ter uma igreja grande, é difícil. E você vai ter que trabalhar de verdade e necessitará de ter muitos anciãos qualificados, com as qualificações inegociáveis de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Muitos dos problemas nas igrejas locais seriam resolvidos se os pastores entendessem o Evangelho e cuidassem das almas no temor do Senhor, até que houvesse evidência de conversão saudável. Hoje em dia eu escuto as igrejas dizendo isso. Eu escuto as denominações dizendo isto.
Nossas igrejas estão cheias de pessoas carnais e ímpias. Nós temos que bolar algum plano denominacional de discipulado. Não, não, não! Você precisa entender a doutrina da regeneração, tem que compreender a conversão e você precisa aprender a pastorear pessoas para que elas cheguem a uma garantia bíblica de fé. Você diz, hoje em nossas igrejas, eles não se importam mais com missões, não se importam com evangelismo, temos que promover e usar uma espécie de artimanha, alguma espécie de estratégia para envolver a todos. Não, você não precisa disso. Você precisa convertê-los. A adoração, o culto na maioria das nossas igrejas está morrendo. O que nós vamos fazer? Temos que tornar a música mais relevante, contemporânea, precisamos trazer entretenimento. Não, você não precisa. Você trabalha com almas até que elas se convertam. Pare com essa tolice de dizer, você levantou a mão, você é um filho de Deus, você veio até a frente e fez a oração do pecador, você agora é um filho de Deus. E comece a fazer o trabalho de um pastor. E trabalhe com as pessoas se certificando de que elas sejam convertidas de verdade. Pratique disciplina eclesiástica bíblica e misericordiosa em sua igreja. Quando você começa a praticar os fundamentos prescritos pelo Senhor da igreja, as coisas ficam mais fáceis. Agora me deixe dizer uma coisa. Se supostamente eu tivesse ouvido mais uma ilustração de um pregador tipo assim, ó. Bem, eu estava viajando pelo Reino Unido e conheci um pastor com ovelhas de verdade e perguntei a ele, como são as ovelhas? E ele respondeu, elas são animais desagradáveis, difíceis e problemáticas. E ele volta e é isso que ele ensina, porque conversou com um pastor de ovelhas. Mas o que ele deve fazer é ouvir o bom pastor, porque esse pastor diz algo sobre suas ovelhas. Ele diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pare de tentar fazer as pessoas que não são convertidas agirem como ovelhas e comece a lidar com mais cuidado com o Evangelho de Jesus Cristo e com o ministério de um pastor. E assim você verá que muitos dos problemas da igreja se resolvem por conta própria. Agora, essa não é uma escatologia realizada, não estou dizendo que todos os que se convertem se tornam perfeitos, sem pecado, até que sejamos glorificados no céu, todos os cristãos, inclusive eu. Temos nossos problemas, temos nossas dificuldades, nossos testes e às vezes damos 2 passos à frente e 1 passo atrás, mas é muito mais fácil pastorear um grupo de ovelhas porque você fez o trabalho duro de evangelismo do que tentar fazer com que um rebanho de bodes se pareça ovelha e adore como ovelha. O meu tempo está acabando, mas pelo menos eu cheguei no meio do caminho, isso é melhor do que a última vez que preguei aqui. Sejam um pouco pacientes comigo por um momento. As pessoas me fazem essa pergunta o tempo todo. Irmão Paul, na adoração, em tudo, como eu posso crescer no amor de Deus? Eu quero amar mais a Deus e, portanto, adorá-lo mais. Como faço isso? Eu não sei. Na maioria das vezes, o que eles fazem? Eles correm para alguma conferência ou algum reavivamento de fogo ou algo do tipo. E é como se lhes desse corda, como um relógio de corda. E durante esses 2 ou 3 dias eles têm a sensação de amarem mais a Deus. Mas assim que saem, se esvaziam como um pequeno brinquedo e se encontram não onde começaram, mas em um estado pior do que o primeiro. Muitos jovens vêm até mim e dizem, mas eu quero adorar a Deus, quero amá-lo mais. Como posso amá-lo muito mais? A ilustração que eu sempre dou é esta. Imagine que eu estivesse deitado de costas no chão e com as 2 mãos segurando o meu cinto e eu estivesse puxando com toda a minha força, gemendo, puxando o cinto. Aí você chega e me diz, irmão, pô, o que você está fazendo? Eu respondo, não está vendo? Eu estou tentando me levantar. Talvez você dissesse algo do tipo, obviamente o senhor nunca estudou física. Porque se você vai se levantar assim, uma força externa precisa te puxar. Se você for levantado pelo cinto, uma força externa deve ser a única a te puxar para cima.
Sim. 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 O coração que não é regenerado odeia a Deus. E quanto mais o coração não regenerado ouve falar a respeito de Deus, mais ele odeia e foge dele. Mas o coração regenerado, quanto mais esse coração conhece a respeito das glórias, das maravilhas e excelências de Deus, quanto mais ele compreende a respeito das maravilhas dessa divindade, deste Salvador, os afetos desse coração são extraídos. Vocês entendem? Este é realmente o trabalho de pregar. Pelo menos pregar ao povo de Deus é o que eu considero o meu trabalho principal quando eu estou pregando para o povo de Deus. É mostrar a eles através da pregação dos atributos de Deus, especialmente os atributos de Deus, pois eles se manifestam em perfeita harmonia na cruz de Cristo. Sei que posso mostrar a vocês uma imagem bíblica cada vez maior a respeito desse Deus. Essa imagem atrairá os afetos de vocês, essa imagem atuará sobre vocês, levantará vocês e fará com que vocês amem mais a Deus. Veja as pessoas na história da igreja e você irá se maravilhar com o magnífico amor deles por Deus, mas você precisa entender que esses homens vieram da mesma origem nossa. Por que eles amaram tanto mais a Deus? É porque eles viram mais de Deus. E esse é o trabalho do pregador. Pregador, ouça esta última súplica. Temos em nossas igrejas homens que adorariam estudar as Escrituras 1 hora por dia ou 2 horas por dia, mas eles são mecânicos, carpinteiros, soldadores, médicos, advogados e policiais. Mas você recebeu o privilégio de estudar Studying the Word. a palavra de Deus horas e mais horas por dia. De buscar a Deus por intermédio do estudo. De extrair as excelências e as virtudes de Deus. Essa é a sua tarefa. Para que no domingo, quarta-feira, você saia e diga à congregação: aqui está Ele. E como eles entendem mais sobre suas belezas, observe que eu falo no plural, sempre no plural. Este é um conceito hebraico. Não basta dizer beleza, belezas, excelências, virtudes. Quanto mais eles entenderem, mais eles irão amar Ele. Pare de dar ao povo toda aquela comida chula e todos esses princípios de vida. E apresente a eles uma vida de separação, de clamor a Deus. Viva de joelhos, viva com as suas Bíblias rasgadas em pedaços. Vive para o povo de Deus. God, to be able to present to them Para apresentar a eles a beleza que Ele tem, a glória da sua cruz. and in doing so, E ao fazer isso, they will love Him. eles vão amar Ele. They will love Him. Eles vão amar Ele. And E they will worship Him. eles irão adorar Ele.